Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live 25. Hoje a gente vai falar sobre os detalhes por trás da hipertrofia máxima dos deltoides. Já recebi muitas perguntas a respeito disso, para falar sobre detalhes da parte dos deltoides, da parte dos ombros, para a gente conseguir dar aquele formato bacana, né, fatiar mesmo a musculatura. Então hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre limites articulares, fisiologia articular, variações de exercícios, os cuidados que a gente tem que ter e detalhes, obviamente, para a gente estar conseguindo extrair o máximo da hipertrofia de todo essa articulação ou da musculatura, dessa articulação da glenoide. E para começar, já vamos falar dessa articulação da gleno-humeral, né? Então, essa articulação a gente chama de gleno-humeral, né? É uma articulação com maior amplitude do nosso corpo, né? Ela trabalha em todas as direções, tanto adução quanto abdução, flexão e extensão, além das rotações. Então, é uma articulação muito complexa, né? Tem muitos músculos envolvidos e também é uma das articulações que mais a gente tem problemas, né? Mais dores, mais desconfortos, mais lesões. Então a gente tem que ficar muito ligado para fazer um bom fortalecimento, para trabalhar dentro dos limites articulares individual e a gente para ter o máximo de cuidado possível e, obviamente, conseguir extrair o máximo possível da musculatura, que é isso que a gente quer dentro da sala de musculação. Então vou começar falando um pouquinho de movimentos. Quais são os movimentos básicos que a gente tem do ombro, do deltoide? A gente tem flexão, adução e extensão. Sem falar, obviamente, da abdução, que a gente vai falar posteriormente. Então a gente tem uma flexão que varia aí de 90 e até 180. 90 graus é onde a gente tem uma maior tensão ali da musculatura, né? E acima de 180 graus a gente já tem o trabalho escapular. Então a gente precisa da escápula para estar trabalhando, para estar realizando esse movimento até 180 graus. 180 graus seria o limite, né? Onde bate tanto a questão do ombro com a escápula, então é um limite onde os dois se cruzam e não tem como ampliar. Algumas pessoas têm uma maior amplitude por alguma disfunção, obviamente, mas não é o padrão, certo? A adução a gente tem aí entre 30 e 45 graus e a extensão para trás a gente tem entre 45 e 50 graus. Não riam dos meus bonecos aqui, é só uma demonstração. Então a gente tem 180 e 90 graus, uma adução e uma extensão. Imaginem que o cara está olhando para cá, tá? E coloquei aqui a observação: impossível falar de movimentos sem pensar na escápula, porque praticamente todo movimento que a gente vai estar trabalhando, a escápula vai estar envolvida para conseguir ter uma boa harmonia na cintura escapular, imprescindível para a gente não causar lesões e, obviamente, estar conseguindo ter o melhor desenvolvimento. Então vamos lá, falando da flexão, a gente tem até 180 graus, ela é formada por três fases. A primeira fase, até 60 graus, apenas o deltoide, a parte do fascículo anterior, a parte frontal do deltoide. A partir disso, até 120 graus, a escápula já entra no jogo, ou seja, ela precisa estar trabalhando, precisa estar fazendo todo o trabalho de adução para estar tendo uma boa sinergia articular, para não estar causando impacto, né, na articulação. E até 180 graus, como a gente falou, é o limite onde existe o bloqueio articular entre a escápula e o húmero. Na adução, a gente tem de 30 a 45 graus. Os músculos envolvidos, a gente tem redondo menor, latíssimo do dorso, peitoral e romboide. Por que eu toquei nesse assunto aqui da adução? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas existem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção nessa adução de ombro, que às vezes a gente acaba esquecendo, e a gente tem que levar em consideração todas as musculaturas envolvidas, principalmente quando a gente precisa fazer alguma correção postural. A gente precisa saber quais os músculos que fazem aquele movimento para estar conseguindo fazer um ajuste de encurtamento, um ajuste de desequilíbrio muscular e tudo mais. Na extensão a gente tem aí até 50 graus, como a gente falou, né? Os que participam, o redondo menor e maior, o latíssimo do dorso e o deltoide fascículo posterior, né? Existem, lógico, responsáveis pelos movimentos da escápula, como eu coloquei aqui, romboide, trapézio e porção medial. Porém, falando dos ombros, ali a gente tem deltoide, fascículo posterior, basicamente, junto com o latíssimo do dorso e o redondo menor e maior. Por que é importante a gente estar sabendo dessa questão? Toda vez que a gente vai fazer um movimento de extensão do ombro, né, ou um crucifixo inverso, ou uma remada, a gente tem que prestar atenção
aonde que tem mais ação de uma musculatura e aonde tem menos ação da musculatura. Falando da remada, muitas pessoas fazem o movimento levando o cotovelo muito lá para trás, né? E esse movimento de extensão a partir do alinhamento com o nosso tronco, quem faz basicamente o movimento é a parte posterior do deltoide, não mais o latíssimo. Então, se a gente começar a fazer muito movimento lá para trás, a gente vai tirar um pouco da ativação do latíssimo do dorso, né? Coisa que a gente não quer na remada. Agora, pensando no deltoide fascículo posterior, quando a gente quer trabalhar essa parte posterior do ombro, a gente tem que lembrar que a gente tem o movimento do ombro, da glândula humeral e das escápulas. Quem faz o movimento ali, o movimento que a parte posterior faz é de extensão de ombro. Então a gente tem que lembrar de deixar as escápulas neutras, aduzidas, para que não tenha esse jogo escapular. Porque quem vai entrar no jogo vai ser a parte medial do trapézio, que vai fazer, e os romboides, né? Fazer essa questão de adução das escápulas. Então a gente tem que lembrar de manter elas aduzidas e só fazer a adução e a extensão dos ombros, pensando no crucifixo inverso. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso aí. Se você não faz o crucifixo inverso, por exemplo, com as escápulas aduzidas, experimenta fazer, passa para o seu aluno, que eu tenho certeza absoluta que você vai sentir muito mais a parte posterior do ombro trabalhando do que quando você deixa a escápula livre. Ok? Tá fazendo sentido isso? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Quero entender. Vamos lá. Falando de rotação interna e externa, a gente tem algumas musculaturas que participam e é por isso que a gente está entendendo. Vamos lá. A rotação interna, latíssimo do dorso, subescapular e peitoral menor. Ou seja, a rotação interna é esse movimento aqui, né? Então, latíssimo do dorso que vem aqui, subescapular e peitoral maior também. Então, eles fazem essa rotação externa. E a rotação externa, ao contrário, redondo menor e infraespial, rotação para fora. Por que é importante, como a gente falou anteriormente, entender as musculaturas participantes? Quando a gente faz uma avaliação física e a gente percebe que a pessoa tem um ombro muito para frente, rodado para frente, e os cotovelos muito rodados para fora, a gente vai pesquisar, começar a prestar atenção nesses caras aqui para saber se eles não estão muito encurtados. Porque pode ser tanto o peitoral como o latíssimo do dorso, se o cotovelo estiver muito apontado para as laterais, não estiver retinho. Então isso já é um sinal que a gente tem algum encurtamento nessas áreas. Então é muito importante a gente saber quais são os caras que estão participando para a gente saber quem que a gente vai alongar, quem que a gente vai dar foco e aonde que a gente vai colocar as prioridades dos alongamentos e principalmente nas musculaturas para trazer o equilíbrio muscular novamente. Então presta muita atenção nisso aí, porque faz total sentido. Certo? Falando da escápula, não tem como a gente falar de ombro, de deltoide, sem falar do trabalho escapular. Isso é impossível, não tem como, e a gente tem que estar falando. Quais são os movimentos das escápulas? Coloca aqui para mim no chat todos os movimentos escapulares que a gente tem. A gente tem 6 movimentos, já vou até falar para vocês. 6 movimentos. Vamos. 6 movimentos. A gente tem rotação externa, interna, rotação externa, interna. A gente tem a adução, abdução e adução. E a gente tem a elevação e a depressão. 6 movimentos que a gente tem que treinar esses movimentos, principalmente para conseguir realizar bons movimentos dentro da sala de musculação. Porque se a gente não tem o controle dessa cintura escapular, a gente vai estar sempre roubando ou não conseguindo ativar o máximo possível. Por exemplo, quando a gente faz uma puxada à frente, a gente tem que deixar as nossas escápulas deprimidas. A gente tem que fazer uma depressão e depois fazer um movimento de extensão de braço, certo? Quando a gente faz uma remada, a mesma coisa. A gente vai fazer a adução escapular e depois vai fazer a extensão de ombro para trazer a maior ativação do latíssimo no dorso. Então, são coisas que a gente tem que prestar muita atenção para conseguir levar mais orientação para o nosso aluno e principalmente conseguir ativar o máximo possível dessa musculatura. Tá fazendo sentido? Falando de ombro e escápulas, uma coisa, como a gente falou lá no começo, que é muito comum a gente encontrar é a questão das lesões. Quais são as lesões mais comuns que a gente encontra? Bom, tem uma porrada aí de lesão, tem muitas lesões, mas as mais encontradas hoje ainda são as luxações e a lesão no manguito rotador, né, ou a síndrome do impacto do ombro. As luxações, até deixei detalhes aqui, ó. A glândula humeral é uma articulação comumente luxada, a estrutura permite uma mobilidade muito alta, mas com pouca estabilidade. Ou seja,
como a gente falou lá no começo, ela é muito móvel, a gente tem uma mobilidade articular muito grande, a gente precisa ter essa mobilidade articular grande, por isso que algumas pessoas que perdem essa mobilidade começam a sentir dores, desconfortos para fazer as atividades, para fazer os treinos, então a gente precisa fazer um trabalho de mobilidade para estar conseguindo trazer uma maior sinergia nessa região. Porém, ela é muito luxada justamente por isso, ela sai facilmente, né? O húmero ali, a cabeça do húmero sai muito fácil da articulação e aí acaba luxando e acaba deixando todos os ligamentos mais zoados, né? E a questão da lesão do manguito rotador é a lesão mais comum, é causada na perda da função da forma progressiva devido a uma pressão ocasionada progressivamente, né, por causa dos treinos, sobre os tendões e partes moles do manguito. Pode ocasionar inflamações ou até mesmo ruptura de um dos tendões do manguito. Isso é muito sério, porque as pessoas têm mania de não fazer um trabalho de manguito rotador, lembrando que o manguito rotador, ele faz, a gente falou agora, né? Rotação externa, rotação interna, extensão e flexão. Então a gente tem que trabalhar todos esses movimentos para estar conseguindo proteger esse manguito rotador. Então lembra, não é só aquecer manguito, aquecer para fora, como muita gente faz por aí. Não, a gente tem 4 movimentos para estar fazendo: rotação externa, interna, extensão e flexão. Se a gente não fizer, pode causar problema. Ah, precisa fazer todo dia? Não, não precisa fazer todo dia. Mas é bom ter frequência para proteger essa sua cápsula articular, porque depois de lesada, vai ter muito trabalho. Então, proteger isso aí é muito bom. Como é que é comum luxar? Em acidente, em pancada, né? Muita gente cai de bicicleta, de moto, acaba batendo o ombro no chão, tem luxação. Rugby, por exemplo, né? As pessoas têm muita problema, né? O manguito, principalmente pelas pressões, né, do treino nos tendões, acaba tendo esse problema no manguito, né? E falando em manguito, quais são os músculos do manguito? Alguém sabe aí? Músculos do manguito rotador? Vamos lá então. Infraespinhoso, supraespinhoso, redondo menor e... Fala alguém aí porque eu não vou falar. Tem mais um. Então vamos lá, vamos pela parte mais legal dessa aula, para mim eu acho a mais legal, porque é onde tem todos os detalhes, e é muito importante isso aqui, que é onde a gente vai conseguir, juntando com tudo que a gente já falou até agora, é o que a gente vai conseguir trazer de diferente, de sinalização para o nosso ombro. Então vamos lá. Como que é dividido o nosso ombro? A gente sabe, a maioria das pessoas falam que a gente tem 3 cabeças, né, de ombro. Parte anterior, medial e posterior. Pensando na parte da literatura, como que é trazido, né, essa questão? É trazido como fascículo anterior, fascículo médio e fascículo posterior. Porém, não é só nesses 3 caras que a gente é dividido o ombro. Alguém sabe qual que é? A gente tem outras divisões dentro desses fascículos. Então a gente tem que saber que é o seguinte, o nosso deltoide é dividido em 3 fascículos e 7 feixes. 3 fascículos e 7 feixes. Ou seja, quando a gente for trabalhar, a gente tem que trabalhar o máximo possível de todos esses feixes para estar trazendo o máximo possível de hipertrofia para o músculo. E estar trazendo mais detalhes ainda para a musculatura. Não simplesmente só trabalhar parte anterior, parte medial e posterior. Se fosse assim, a gente ia fazer só elevação frontal, a gente ia fazer só elevação lateral, ia fazer só crucifixo inverso, que a gente ia estar trabalhando todas as partes do ombro. E não é assim que funciona. Então vamos lá. A gente tem no fascículo anterior, feixe 1 e feixe 2. Vou trazer a imagem para vocês já no próximo slide. Fascículo médio, feixe 3, apenas o feixe 3 na parte do feixe médio. E no fascículo posterior a gente tem o feixe 4, 5, 6 e 7. Né? Eu coloquei um detalhe, entender todas as funções de cada feixe. Por quê? Quando a gente começa a entender a função de cada feixe, é a hora que a gente começa a bater, a martelar para desenhar a musculatura. E é onde a gente começa a trazer o máximo possível de hipertrofia para essa articulação. Porque tem gente que tem o posterior desse tamanho, mas a parte anterior ruim. Ou a parte anterior e lateral muito grande, a parte posterior ruim. Porque não consegue ativar, ou não consegue fazer o movimento que a gente falou anteriormente de uma maneira mais correta, ou não consegue sinalizar, ou só faz um tipo de movimento, porque acha que já trabalha nas outras
nos outros movimentos no treino de costas. Então a gente tem que estar entendendo. E para trazer aqui está o carinha. Ó, a gente tem aqui feixe 1, feixe 2, feixe 3, feixe 4, feixe 5, feixe 6 e feixe 7. Quando a gente bate o olho nessa imagem aqui, eu tenho certeza que você já começa a entender qual é a função de cada feixe. Se a gente tem esse feixe que é nessa direção aqui, feixe nessa direção aqui, a gente já sabe que para estar trabalhando mais esse feixe 1, a gente não pode fazer uma elevação lateral. A gente tem que fazer uma elevação frontal, quase com uma adução, que a gente vai estar trabalhando aqui tanto a parte do 1 como a parte clavicular do peitoral maior. O feixe número 2 é a mesma coisa. O feixe 3 a gente tem alguns detalhes dele aqui. Ele pega tanto a parte, um pouquinho da parte frontal, toda a lateral, mas olha a inserção dele aqui, onde é que ele está. Ou seja, ele vem aqui embaixo, certo? E até aqui atrás. Então a gente tem que entender da onde, né, qual que é a origem de inserção de cada músculo. Para estar conseguindo fazer com que a origem de inserção, para ter uma contração máxima, elas têm que se aproximar, certo? Então a gente tem que trazer essa parte aqui o mais próximo, entre aspas, dessa parte aqui, para fazer a elevação. Falando de novo do feixe 1, não adianta eu fazer o movimento de elevação frontal fazendo uma abdução. A gente não vai estar trabalhando o máximo possível do feixe 1. Sim, a gente vai estar trabalhando outro feixe do fascículo anterior. Então esse detalhe é muito importante para a gente estar conseguindo prestar atenção. A mesma coisa aqui. Se a gente tem todos esses feixes aqui, a gente tem que trabalhar em ângulos diferentes para trabalhar feixes diferentes da musculatura. Agora, está fazendo sentido essa questão de trabalhar ângulos diferentes? Não é inventar exercícios, mas colocar a posição anatômica para uma biomecânica bem feita para estar atingindo o máximo possível daquela musculatura que a gente quer. Então a gente tem aqui a ordem de ativação da abdução pura, ela retinha do lado do braço. Primeiro o feixe 3, depois entra em ação o feixe 4 e o feixe 5, certo? E o feixe 2 a partir dos 30 graus, ok? Ordem de ativação de abdução com 30 graus de flexão, ou seja, trabalhar na cintura escapular, aquela flexão de 30 graus para frente. Então a gente já começa com o feixe 3 e 2 ativos, feixe 3 e 2 ativos, o 1 não, e depois por ordem o feixe 4, 5 e 1, 4, 5 e 1. Por quê? Se a gente for prestar atenção, a gente está com mais para frente o nosso número, então naturalmente esse feixe já vai ser acordado, vamos dizer assim, porque ele já está um pouco mais para frente. E aí os outros que já fazem essa função, pelo formato do feixe a gente já consegue entender isso, ok? E a ordem da ativação da abdução com uma rotação externa, a gente tem de cara o feixe 2. Então perceba, com 3 situações completamente diferentes, a gente ativa feixes primários completamente diferentes. Aqui a gente atinge mais o 3, aqui o 3 e o 2, aqui o mais o 2. Ou seja, se a gente faz uma abdução com uma rotação externa, ou seja, com o polegar para cima, e ainda com uma leve flexão, a gente vai atingir mais o feixe 2 do que o feixe 3. Aí a gente começa a lapidar toda a musculatura. Ah, Bruno, não faz sentido. Faz para você ver se não faz sentido. Faz. E outra, obviamente que a gente não vai desligar os outros feixes. A gente está trazendo aqui a parte da fisiologia articular, qual que a gente consegue, qual ângulo, qual feixe a gente consegue estar atingindo melhor para estar trabalhando a musculatura. Isso não significa que a hora que eu estiver fazendo a abdução aqui com rotação externa, eu vou desligar o feixe 3 e ele não vai existir. É óbvio que não. Isso não existe. É igual a gente fazer um agachamento e achar que não vai estar trabalhando o glúteo. Lógico que não. Vai estar trabalhando. Só a gente não vai desligar, mas a gente consegue dar prioridades para certa musculatura. Ok? De flexão agora. A gente tem 3 fases, como a gente já falou. Acontece de 0 até mais ou menos 50 graus, 60 graus, o fascículo anterior com participação da parte superior do peitoral, né? A segunda fase de 60 até 120, lembra que a gente falou? Com participação direta das escápulas, ou seja, ela tem que fazer esse trabalho de adução.
E a terceira fase, que é lá para cima, entre 120 e 180 graus, até ser bloqueado pela articulação escápulo-humeral. Ou seja, quando o húmero pega na escápula, a gente não consegue mais levar para trás, porque é um batendo no outro, não tem mais limite articular ali. Então, 3 fases, a gente tem que estar prestando atenção. Ah, Bruno, quando eu estiver aqui em cima, vai ter ação do deltoide fascículo anterior? É óbvio que não, né? Lembra do vetor de força? A gente tem que estar entendendo o vetor de força para estar conseguindo direcionar a musculatura certa. Mas isso é papo para um outro momento, não é um papo agora. Mas a gente tem que estar entendendo da biomecânica, vetor de força, para onde está sendo tracionado, para a gente estar entendendo o que a gente vai estar trabalhando. Ok? Então, 3 fases. De 50 até 60, de 60 até 120, de 120 até 180 graus. Ok? De extensão, tem participação direta da posição do húmero e da escápula, né? Não tem muito o que falar, é uma extensão normal, né? Só que tem esses fatores, a posição do húmero para estar tendo um limite um pouco maior ou menor, para diminuir o impacto na articulação, né? E a posição das escápulas, para trazer ele para trás, travar e fazer a extensão como a gente falou anteriormente. Então, quando a gente aduz as escápulas e deixa o movimento só na glândula humeral, a gente tem maior ativação do fascículo posterior e menos ativação, principalmente dos romboides, trapézio medial, para estar ajudando a fazer esse movimento de extensão de ombro. Ok? Falando nisso, né? Então a gente tem aqui a parte da extensão, rotação externa, abdução, a gente tem abdução pura, abdução com flexão de 30 graus e uma rotação externa básica. E a extensão a gente tem uma pegada pronada ou a rotação externa normal, só na parte de extensão. O que eu quero trazer aqui de importante? Quando a gente fala aqui, ó, dos limites, cadê, meu Deus? Oh, meu Deus, cadê? Aqui dos limites, ó, a gente tem esses caras aqui, ó. De 0 a 60, de 60 a 120, 120 a 80. Toda vez que a gente for realizar algum movimento que exige com que a gente levante o braço até 180 graus, a gente tem que lembrar da participação da escápula. Agora pensa comigo. Se a pessoa tem um desequilíbrio muscular, se ela tem uma escoliose, por exemplo, esse trabalho da cintura escapular não é bem resolvido, ou ele tem um ombro mais jogado para frente do que o outro, com toda certeza, não vai existir uma boa harmonia nessa cintura escapular. E aí, obviamente, que vai correr mais riscos de lesão. E aí é onde acontece as lesões, luxações, lesão no moguito rotador, começa a ter aquela pressão na escápula, aqueles nó, né, aqueles pontos gatilho na escápula que a gente tem que ficar liberando o tempo todo. Por quê? É a falta da sinergia escapular que não está trabalhando direito. Então, para cada a parte, quando a gente trabalha a parte da abdução, principalmente, a nossa escápula tem que rodar junto para que não haja problema de lesões, né? Obviamente. Um detalhe também muito importante, quando a gente faz essa rotação externa que a gente falou aqui, ó. Cadê a rotação externa? Rotação externa, volta, aqui. Quando a gente fala de rotação externa e interna, quando a gente faz um movimento de puxada, ou de elevações, ou algo do tipo, a gente causa muito impacto na articulação. A gente tem aqui na nossa articulação, embaixo do acrônimo, a BUS, né? E muitas pessoas têm a tal da bursite. O que é essa bursite? É essa inflamação nessa bus, né, ocasionada por impacto, por lesões, enfim, por ficar machucando o tempo todo. Fica inflamada, fica inchada, e toda vez que vai fazer algum movimento que impacta ali direto, vai sentir dor, obviamente. Então o que acontece? Quando a gente faz uma rotação externa, a gente diminui o impacto nessa bússola, né? Então a gente diminui a questão do impacto junto no acrônimo ali. Então, toda vez que você for pensar em fazer uma puxada, por exemplo, imagine que você está quebrando a barra. Então, lembre de girar um pouco o cotovelo para dentro,
para tirar a pressão aqui da articulação e fazer o movimento. Porque se você deixar o cotovelo lá para trás e puxar, com certeza você vai ter mais pressão nessa articulação. Além de que, quando a gente faz um movimento de puxada, que é uma extensão de ombro, a gente tem que lembrar que se a gente puxar muito em cima, só o deltóide vai participar. Se esse for o objetivo, tá tudo bem. Ou a parte mais alta do latíssimo do dorso. Se a gente quer ter aquele V-shape que vem lá de baixo, a gente tem que trazer o cotovelo para dentro, porque a gente vai conseguir acionar mais fibras, mais feixes do latíssimo do dorso. Do mesmo modo que a gente está falando aqui das abduções, né? Até com 30 graus de flexões, com uma rotação externa ou interna. Porque senão a gente vai estar trabalhando sim, obviamente, o latíssimo do dorso, mas a gente não vai estar com o máximo possível. Então toda vez que a gente for fazer um movimento, a gente tem que pensar qual que é o feixe que a gente quer atingir, por que a gente quer atingir e como que a gente vai atingir. Se eu quero atingir a parte anterior do ombro, eu tenho que pensar que eu posso atingir fazendo uma elevação com neutra, uma elevação com rotação, uma elevação pronada, uma elevação com uma abdução, uma elevação com adução, para a gente estar conseguindo atingir todos os feixes da musculatura. Certo? Então, para finalizar a aula, eu vou trazer aqui algumas variações que me veio na cabeça na hora que eu estava montando a aula, para a gente estar lembrando aqui. Então, as variações de movimentos, só falando de elevação lateral. A gente tem elevação lateral com flexão de 30 graus, elevação lateral com flexão e rotação externa. Ou seja, a gente está aqui, a gente vai jogar um pouco para frente e fazer uma rotação. Quando a gente faz a rotação, a gente já diminui os feixes, como a gente falou anteriormente, o feixe 4, né? Principalmente o feixe 5. Então a gente vai conseguir fazer uma abdução bem assim mesmo, né? Vai parecer estranho, mas você vai sentir que vai trabalhar feixes diferentes. Vou desligar os outros feixes? É óbvio que não, lógico que não. Porém, é uma maneira de você ativar mais aquela unidade, aquele feixe que você quer desenvolver no seu aluno. Elevação lateral na polia com tronco retinho, como a gente falou, com flexão de 30 graus, com flexão com rotação externa. Ah, mas qual que é a diferença da lateral com a lateral na polia? Basicamente, é a tensão do cabo o tempo todo, ou seja, você tem menos pontos de descanso do que quando você faz com um dumbbell. É uma avaliação que você pode estar utilizando, é uma avaliação que você deve estar utilizando, porque é completamente diferente de você fazer livre, né? Porque aqui embaixo você não vai ter pressão, quando você estiver com a mão baixa, né? E quando você tem na polia, você tem a tração do cabo o tempo todo. E isso favorece, obviamente, e não ter descanso para a musculatura, e você passa as suas repetições, ali, se for 10, 12, 15, sei lá quanto você vai fazer, mais tracionando a musculatura, ou seja, ela fica mais ativada por mais tempo. Aí a gente tem lateral sentado com flexão, sentado com flexão com rotação externa. Por que sentado? Sentado a gente tira aquele roubo que a gente faz com o tronco, que em alguns momentos é válido, com alguns momentos vai valer a pena fazer, porém quando a gente faz sentado, a gente tira esse jogo, esse roubo do tronco. Então a gente vai fazer mais paradinho, só esse movimento lateral. Com toda certeza você vai pegar menos peso do que quando você faz em pé. Porque em pé você tem todo o jogo do tronco para estar te ajudando a fazer esse roubo, para te ajudar a fazer o movimento. E sentado é mais difícil, você fica mais em bloco, você não consegue fazer o movimento tão bem feito. E aí a gente tem o movimento lateral até 30 graus, ou seja, por que até 30 graus? Lembra que a gente falou que a primeira parte da abdução, quem trabalha é só o feixe lateral? Então algumas pessoas usam a estratégia, que eu já vi até atletas fazendo isso, fazer muito peso mesmo, pegar o dumbbell grande e fazer uma elevação até 30 graus, não passar disso, de 30 a 40 graus. Não passar disso. Para quê? Para estimular o máximo possível a parte lateral mesmo, aquele feixe medial que a gente viu ali, que é mais o feixe 3 que trabalha. Então até 30 graus, basicamente é ele que trabalha numa abdução pura, não com flexão. E aí também dá para trabalhar de 30 a 90, ou seja, já sai o movimento com a pré-ativação, ou seja, você para no 30, sobe até 90, para no 30, sobe até 90, ou seja, seu músculo fica menos tempo de descanso, você fica mais tempo sob tensão, e aí a gente vai estar trabalhando em cima desses caras aqui, ó.
em cima do feixe 3, do feixe 2, do feixe 4, como a gente falou anteriormente. Aqui, ó. 4, 5, 1, 3 e 2. Ok? Então essas variações... Aí eu botei ainda aqui, ó, todas as elevações frontais, desenvolvimentos e extensões. Ou seja, elevação frontal neutra, elevação frontal com rotação externa, elevação frontal com adução, elevação frontal com abdução, a extensão no cabo vindo de cima, a extensão com rotação externa, no crucifixo com pegada neutra. Então tem N variações que a gente pode estar fazendo, mas que não adianta a gente estar colocando no treino se a gente não entende qual feixe que a gente vai estar trabalhando. Precisa ser tão detalhista? Na minha opinião é que precisa. Porque é assim que você vai garantir o diferencial daquela musculatura. É a mesma coisa que a gente trabalha com glúteo. A gente tem que trabalhar não só o glúteo máximo, a gente tem que trabalhar o glúteo médio, por exemplo, e o mínimo que vai estar trabalhando junto. E para estar trabalhando essas musculaturas, a gente vai estar trabalhando em ângulos diferentes para trabalhar feixes diferentes. Não adianta você querer trabalhar o glúteo médio, que a gente tem 3 partes também, a parte posterior, medial e mais anterior, que dependente da angulação que você utiliza, você vai estar trabalhando mais a parte anterior, ou mais a parte medial, ou mais a parte posterior. Então, entender essas variações e principalmente onde cada feixe tem a sua ação, vai fazer com que você garanta o diferencial para o seu aluno e principalmente o diferencial daquela musculatura. E para aproveitar, já que a gente está aqui, tem toda a questão também da contagem de volume de treino. Obviamente que você vai fazer o cálculo de volume de treino por fascículos. Se você não faz, comece a fazer. Tem que fazer quantas séries você faz para a parte anterior, quantas vezes você faz para a parte medial e quantas vezes você faz para a posterior. Agora que você entende a diferença que existe entre trabalhar o ombro nessas situações diferentes, como a gente falou até agora, você percebe a importância de contabilizar movimentos diferentes. Certo? Se você não fizer o cálculo de volume de treino milimetricamente, com certeza, mas com certeza mesmo, vai dar erro. Ou melhor, você não vai conseguir garantir resultados. Na verdade, vai dar até acerto. Talvez você consiga ter bons resultados com o seu aluno, só que com certeza não vão ser os melhores. Por quê? A partir do momento que você vai evoluir na sua periodização no mesociclo, como que você vai garantir que se você estava fazendo 8 séries, por exemplo, para a parte do fascículo anterior, como que você vai conseguir garantir que ele vai fazer 10 séries no próximo mesociclo, se você não faz a contagem do volume de treino por fascículo? Fica difícil. A mesma coisa no lateral, a mesma coisa no posterior. Então, fazer essa contagem e entender é extremamente importante. Lembrei agora, aqui ó, a questão como a gente falou da adução. Perceba que se a gente deixa essa parte da escápula mole, esses caras aqui ó, não vão trabalhar por inteiro. Quando a gente deixa ela aduzida, quando a gente traz ela para cá, só a parte aqui ó, da glenohumeral que começa a trabalhar. Porque aqui está estável, né? Então a gente vai alongar a origem da inserção e trazer para perto. Alonga e traz para perto. Se a gente deixa a escápula solta, a hora que a gente leva o ombro para frente, a escápula vem junto. E a escápula não pode vir junto, ela tem que ficar travada lá atrás. Certo? Dúvidas? Não dúvidas? Vai mandando aqui. Qualquer coisa eu levo lá para dentro do nosso canal exclusivo. Como sempre, deixe os comentários aqui. Compartilhe, tire foto aqui, printa, me marca que eu quero ver quem está acompanhando, quem que não está acompanhando. Quero tirar todas as dúvidas de vocês. Qualquer coisa me chama lá no Instagram, bota na caixa de perguntas que a gente vai quebrar tudo. Combinado? Tamo junto, vamos pra cima, boa semana e eu fui!